Receba bem esta dor, escreveu Ovídio certa vez, pois algum dia ela lhe será útil. É possível, embora improvável nos tempos presentes, que através da manipulação química possamos localizar, controlar e eliminar o circuito do sofrimento no cérebro. Espero que nunca façamos isso, já que removê-lo significaria aplanar nossas experiências, prejudicar uma complexidade que é muito mais valiosa do que o caráter doloroso de suas partes. Se eu pudesse ver o mundo em 9 dimensões, pagaria um alto preço para fazê-lo. Preferiria viver para sempre no nevoeiro do sofrimento a desistir da capacidade de sentir dor. Mas a dor não é depressão aguda. Amamos e somos amados mesmo sofrendo de uma grande dor, e estamos vivos quando a experimentamos. É o caráter de morto-vivo provocado pela depressão que venho tentando eliminar de minha vida. É como artilharia para essa extinção que escrevo este livro. Essa fala está na página 37 do Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, escrito pelo Andrew Solomon. O Solomon é possivelmente um dos autores que eu mais gosto, mais utilizo em aula, utilizei na minha tese, utilizo no meu dia a dia, porque ele conversa diretamente com várias questões pessoais importantes para mim. E esse livro, que é enorme, vocês podem ver, deixa eu ver quantas páginas tem, são 580 páginas. Ele traz a partir da experiência pessoal dele com a depressão, algumas falas e vai fazendo esse apanhado histórico, né? Ele é um jornalista, então ele faz uma pesquisa muito grande, muito ampla sobre a depressão para escrever sobre essa doença, sobre essa questão. E o que ele traz aqui eu acho super interessante, que é justamente não é eliminar toda a dor e todo o sofrimento, porque muitas vezes a gente precisa passar, né? A dor, a tristeza, o sofrimento fazem parte de ser humano, mas o quanto tirar esse caráter de não ter vontade de viver, desse caráter de morto-vivo que ele diz, né? Que ele já tentou suicídio, enfim, então o quanto é difícil a gente sair desse lugar de não querer mais viver. Para mim é super importante, eu tive um episódio bem crítico de depressão grave na adolescência, causada possivelmente por conta de todas as mudanças da esclerose múltipla, fiz tratamento na época, sigo em tratamento até hoje. A depressão é uma doença crônica, assim como a esclerose múltipla. A gente sempre tem que estar controlando, estar olhando para ela. Às vezes precisa de remédios, às vezes a química precisa entrar para me ajudar a controlar, às vezes não. A psicoterapia é fundamental nesse processo. Outras questões também, né? Para mim, mudança de espaços, contato com a natureza, momentos de silêncio meu, a meditação. Então foram vários caminhos que eu fui encontrando para me ajudar, e sempre que eu me vejo nesse lugar de querer sumir, de querer não estar vivo, de não querer acordar, ou de tanto faz, eu sempre digo assim, para mim a coisa mais perigosa que existe dentro da depressão é o sintoma do tanto faz. Quando eu vejo que para mim tanto faz se eu como, se eu não como, se eu durmo, se eu não durmo, se eu trabalho ou não trabalho, quer dizer que eu não estou mais no controle dessas minhas emoções, do meu sofrimento. E eu estou em um sofrimento muito grande e eu preciso realmente de uma ajuda externa. Então eu conto com ajuda externa de profissionais para me ajudar. E, enfim, com todas essas outras ferramentas que eu fui colocando no meu dia a dia. Muitas dessas ferramentas o Solomon traz nesse livro. Eu acho esse livro uma preciosidade do ponto de vista para pesquisadores, assim, quem pesquisa a saúde, quem pesquisa doenças, quem pesquisa a própria depressão, quem pesquisa o quanto a indústria farmacêutica tem um papel também nessa questão das doenças. Eu acho um livro que precisa ser estudado, é um livro monumental nesse sentido. Mas também para quem convive, para quem tem o diagnóstico de depressão e para quem convive com quem tem depressão, porque é muito difícil de quem está do lado de fora entender. A depressão, ela não é uma doença crônica como outras doenças que tem um parâmetro, que tem uma medida de isso está funcionando, bota mais remédio, tira mais remédio. Não existe esse parâmetro como, não sei, eles até citam em algum momento aqui a diabetes, né? Não é uma doença que a gente dá um remédio para produzir a insulina que o corpo não está produzindo. Não é só dar serotonina ou dar outros hormônios, né? Existem outras questões socioemocionais ligadas à depressão, que não existe
não existe um balizador, não existe uma medida. Então, o quanto é importante a gente se conhecer e se entender, e as pessoas que estão ao nosso entorno também entenderem o quanto essa doença ela é muito limitadora, talvez mais limitadora do que qualquer outra doença que traga um caráter físico. Né? Eu sempre digo, a depressão, eu acho que ela... Quando o nosso corpo não vai bem, mas a nossa cabeça, né? Porque a depressão a gente sempre coloca como esse lugar da cabeça. Quando a cabeça vai bem, a gente consegue fazer alguma coisa, a gente consegue levantar, a gente consegue ir atrás de alguma transformação. Agora, quando a nossa cabeça não vai bem, nada vai. Nada vai realmente. Então, eu trago esse livro hoje. Eu sei que não é uma pílula, né? É um negócio gigantesco para ler sobre a depressão, mas assim, vale a pena cada palavra. E para quem não tem tanto tempo, vontade, enfim, de ler um livro tão grande, ou essa anatomia da depressão, o Solomon publicou há menos tempo um apanhado de alguns textos, Um Crime da Solidão, Reflexões sobre o Suicídio. Os textos que tem aqui, quase todos tem ali também no Demônio do Meio-Dia. Alguns não, porque alguns foram publicados em jornais, então é um livro mais de crônicas sobre essa questão do suicídio. E a gente sabe que as pessoas que sofrem suicídio, elas normalmente também têm a depressão, né? Então, o quanto uma coisa está ligada à outra e o quanto a gente pode evitar suicídios evitáveis quando a gente trata bem uma depressão. E eu acho que é super, super gostosinho de ler esse aqui. Esse aqui a gente lê numa sentada, assim, ele é super fácil, tem um outro caráter, assim, mais de crônicas mesmo. E ele traz, então, a questão... Nesse aqui ele traz mais também a questão sobre a depressão gay, né? O Andrew Solomon, ele é um homem gay, e aí ele traz todo esse caráter do quanto ser gay e não ter tido essa oportunidade de, enfim, sair do armário mais cedo, de poder ser gay do jeito que ele quisesse, fez com que a depressão também fosse um ponto alto na vida dele. E ele traz uma vivência muito forte do suicídio assistido da mãe dele. A mãe dele tinha câncer e decidiu, num dado momento de um sofrimento muito grande do corpo, fazer o suicídio assistido, que é permitido em alguns lugares do mundo. E ele traz essa experiência em detalhes, e eu acho muito rico, assim, porque é uma coisa que a gente não comenta, né, sobre suicídio assistido, sobre o quanto a gente às vezes não querer estar mais no sofrimento do corpo que sofre e decidir que ali acabou a nossa trajetória de vida e que tá tudo bem. É muito difícil para as outras pessoas aceitarem, mas eu acho também que é um ato muito importante, né, da gente poder decidir sobre a nossa vida. Porque é diferente do suicídio por um sofrimento ou por uma doença, como uma pessoa que está num caso grave de depressão grave, fazer um suicídio. Agora, quando a pessoa está podendo decidir sobre a sua vida e ela decide que ela não quer mais viver naquele sofrimento em que ela está vivendo, também é uma questão da gente respeitar, né, esse desejo. Bom, alguns anos atrás eu respondi uma pesquisa que era justamente se em algum momento eu entrasse num sofrimento muito grande físico por conta da esclerose ou numa dependência muito grande por conta da esclerose, se eu gostaria de ter a possibilidade de escolher sobre o suicídio assistido. E eu respondi que sim, porque eu acho que realmente é um direito nosso a gente poder escolher até onde a gente vai. E é uma questão que a gente já conversou aqui em casa, e eu já disse, por exemplo, pro Jota, que está dependente para absolutamente as tarefas do dia a dia todas, que eu respeitaria se esse fosse o desejo dele, apesar de a gente não poder fazer isso no Brasil. Eu acho que é uma questão de dignidade humana da gente poder escolher até onde a gente quer ir. Apesar de eu saber que isso não é respeitado por todo mundo e que nem todo mundo entende, o Solomon, ele traz... Nesse livro, ele traz uma narrativa muito forte sobre esse suicídio assistido da mãe dele e um pouco dessa visão que eu tenho sobre o suicídio assistido, que não é a desistência, assim, é completamente diferente do cuidados paliativos, que a gente já falou aqui no Pílulas sobre cuidados paliativos. Cuidados paliativos não é suicídio assistido, mas é uma outra coisa que eu respeito muito e que eu acho que a gente poderia discutir mais, enfim, sobre essa possibilidade da gente poder escolher sobre o nosso fim, enfim, de outras formas, né? Não só decidir sobre o quanto a gente quer ser cuidado, até onde, a qualidade desses cuidados, mas decidir
quando que acaba e quando que a gente não quer mais. E eu acho que essa narrativa que ele traz nesse livro aqui é muito forte, muito bonito, muito emocionante, assim. E ele traz isso como o filho, né? O filho que acompanhou o suicídio assistido da mãe, que eu não consigo nem imaginar o quanto isso deve ter sido difícil e doloroso, mas que também foi uma experiência formativa para ele, formativa para a identidade dele, e o quanto ele se cuida hoje e o quanto ele é um pai diferente por conta de tudo isso hoje. Então, os livros hoje são do Solomon, os dois sobre depressão. No outro dia eu vou trazer o meu livro preferido do Solomon, que não são esses. Então, O Demônio do Meio-Dia e Um Crime da Solidão, ambos sobre depressão e suicídio. Espero que vocês leiam, aproveitem. Não são livros tristes, não são livros ruins de ler porque falam de depressão, pelo contrário, fazem a gente pensar muito no nosso dia a dia e no quanto a gente quer viver e ser feliz hoje. É isso.